Olá, galerinha, tudo em paz? Tudo tranquilo, né? Perfeito. Dando seguimento aqui à nossa disciplina, nosso curso de pensamento computacional, né? Por meio de algoritmos e programação, desde a semana passada que a gente já vem falando sobre repetição. Repetição faz parte lá daquele fluxo principal ou básico da computação, né? De entrada, processamento e saída. Quando a gente viu que a gente recebe os dados, em seguida a gente passa por um liquidificador ali no meio do caminho para gerar uma saída esperada. E esse processamento pode ter as instruções classificadas em três tipos principalmente, né? São computações matemáticas, onde utiliza os operadores da matemática. Nós temos códigos condicionais, que quando para você executar, você precisa de uma autorização para executar um conjunto de códigos. E nós temos as repetições, perfeito? Então eles são a base aqui de qualquer software, de qualquer código na programação, perfeito? Então vamos lá. Para que serve isso? Né? Como isso já é a segunda semana falando sobre esse assunto, eu vou até avançar aqui um pouquinho. Mas a iteração, que é outro termo que é bastante relacionado com esse contexto, significa você ficar repetindo, né? Cada iteração é como se fosse uma volta, né? Um loop. Todos esses são termos que são associados com isso. E eu venho diretamente aqui para essa estrutura, onde aqui a gente pode ver cada uma dos componentes que envolvem repetição e assim você conseguirá entender tudo isso. Essa estrutura aqui não é só para o while, ela é também para o for, que é o para, né? Como se fosse para cada um. Então vamos lá. Primeiro o propósito, né? Por que a gente precisa, já estou falando aqui desse item aqui da letra C, por que a gente precisa de repetição? A gente precisa de repetição porque muitas tarefas que fazem parte de uma solução, vejam só, muitas tarefas, como se fossem pequenos passos de um processo maior, eles são repetidos. Para que você possa construir uma determinada solução, você tem que fazer um determinado passo X várias vezes. Então vamos lá. As repetições elas podem entrar, vocês olhem aqui agora os itens 4 e 5, eles podem entrar como sendo um próprio trabalho ou tarefa completo repetido. O que significa isso? A cada volta eu faço algo e este algo ele é completo dentro daquele contexto, certo? Por exemplo, escreva todos os números pares de 1 até 1000, por exemplo. Então, você vai fazer uma repetição de 1 até 1000 e o seu propósito é um propósito acabado, que é simplesmente selecionar se o número é par ou se ele não é. Ou seja, uma volta não interfere na outra volta ou a volta anterior não gera suprimentos para a volta seguinte. E o outro contexto é quando você precisa percorrer, fazer uma tarefa várias vezes, mas a cada volta você está compondo uma solução maior. Como, por exemplo, escreva o somatório dos números pares de 1 até 1000 ou de 1 até qualquer valor. Nesse caso, cada volta vai contribuir para a solução. Então, são etapas iterativas que vão dando uma contribuição para o resultado maior. Então, esses são os dois propósitos das estruturas de repetição, tá bom? Então, você vai fazer algo final e acabado, ou você vai a cada volta contribuir para a solução de alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá então. Então, na estrutura, nós temos alguns componentes que eles são chave para que nós consigamos construir qualquer estrutura de repetição a qualquer tempo, seja ela com while ou com for. Alguns de nós já devem claramente ver qual é o cenário que dá mais adequado para o while ou para o for. 100% dos casos a gente consegue resolver com o while e um subconjunto desses casos a gente consegue fazer com o for. Então, mesmo o while, abraçando todos os tipos de casos, ele não é a estrutura mais utilizada. O for é, majoritariamente, né, o que a gente usa todo o tempo é o for. Mas vamos lá, o que você precisa saber? Antes de você chegar na estrutura de repetição, você precisa de um estado anterior. O que significa isso? Geralmente, a estrutura de repetição ela precisa avaliar algumas variáveis e valores que já existem antes de chegar nela para tomar a decisão
que vai executar aquelas estruturas condicionais, que o while, especificamente o while, ele é uma estrutura condicional. O for também não deixa de ser. O que é uma estrutura condicional, como nós vimos nas aulas? São estruturas que serão executadas somente se determinado cenário for autorizativo, se ele for verdadeiro. É isso? Então, primeiro componente, está aqui na letra A, é o estado anterior. Então, sempre você tem que pensar o que eu preciso, quais são os elementos que eu preciso solicitar ao usuário, ou resgatar de um banco de dados, ou computar para que eu possa controlar a minha repetição. E aí a gente chega exatamente nessa parte do controle. A letra B é a condição de continuidade, ela vai, a partir desse estado anterior, autorizar a primeira, a segunda e as N voltas. A cada volta, aquele conjunto de instruções vai ficar condicionado àquela pergunta continuar sendo verdade. Perfeito? E aí, se isso for verdade, você vai para a letra C, que é fazer o trabalho, que ele tem um propósito, que são um dos dois propósitos aqui embaixo, que é fazer um trabalho completo ou uma parte de um trabalho maior. Feito isso, você tem que se preocupar em atualizar o estado, manual automaticamente, mas o estado precisa ser atualizado, ou seja, os componentes que fazem parte da pergunta de autorização, eles precisam mudar. Se não mudar, a estrutura vai ficar repetindo para sempre, porque sempre vai ser verdade, já que você não vai mudar as variáveis que fazem parte da pergunta. Tudo bem? Então lembra desses 4 componentes que sempre vai dar certo. Eu preciso de um estado anterior. Esse estado anterior vai compor a minha expressão booleana, que é a letra B, que vai ser avaliada, né? Tá aqui na imagem, evaluate condition. Se isso continua verdade, se for verdade, faz a tarefa, que são os statements, as instruções que vão fazer algum trabalho. Executou aquela instrução, avança, avança, avança e sempre atualizando o estado. O for é a mesma coisa. Qual é a diferença do for para o while em questões práticas, né? Muitas vezes a gente utiliza o while para fazer um trabalho que tem uma espécie de alvo claro, né? Você olha para ele e você vê que é um alvo claro, é um cenário muito direto. É simplesmente para eu alcançar um determinado número de voltas, né? Eu estava olhando aqui que eu acho que tinha um slide. Tá aqui, esse. Então você tem um início, né? E você vai dando passo, 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 diversos passos para que você chegue num determinado alvo. No exemplo aqui desse código que está em Python, um número qualquer começa em 0 e o alvo é você fazer com que esse número chegue a 10. Então a cada volta tá perfeito isso aqui, né? A cada volta você verifica se o número atual e se ele ainda é menor do que o alvo, ou seja, 0 ainda é menor do que 10? Sim. Então faça o trabalho. O que é o trabalho? Escrever essa frase. Olá, tudo bem? Eu preciso atualizar. Aqui está tudo perfeito, né? Então veja só, as linhas 2 e 3, elas são o estado anterior, ou seja, são variáveis que eu vou utilizar na minha expressão booleana, que vai autorizar as instruções 6 e 7. Então a expressão booleana autoriza, está autorizado, faço o trabalho, linha 6. Na linha 7, que está dentro aqui do corpo da estrutura de repetição, eu tenho que fazer a convergência dos dados, ou seja, a atualização do estado, para que essa expressão booleana ela vá caminhando para algum dia ela deixar de ser verdade. Então a forma disso acontecer aqui é que o atual vá crescendo, crescendo, ao ponto dele deixar de ser menor do que o alvo. Toda estrutura de repetição vai ser baseada nisso, tá bom? Em estado anterior, verificação do estado, atualização do estado. Mas nem sempre essa condição ela é algo desse sentido, de início que vai crescendo para chegar no alvo ou vai diminuindo. Mas quando isso acontecer, quando a quantidade de repetições é previsível, você olha e vê, isso aqui é previsível, é computável. Eu sei quantas vezes isso aqui vai girar. Isso vai girar 10 vezes, porque se eu pegar o 0, aumentar ele de 1 em 1, em 10 voltas ele vai alcançar o 10, ele vai ser igual a 10. Então, quando isso for previsível, eu utilizo o for, é mais adequado, mais direto. Por quê? O for nada mais é do que um while, como esse aqui, só que ele incrementa sozinho a variável que você deseja. Você só diz a regra para ele, olha, comece em 0, vá até 10 e cresça de 1 em 1, tá bom? Vou fazer esse código aqui no Visual Studio Code. Aqui nessa pasta, criar um novo código, repetição
for.py, ele aceita assim, .for.py, né? Vejam só, deixa eu aumentar aqui a fonte pra gente, font size eu vou botar aqui um 23, acho que vai ficar bom pra gente ver. Tá melhor, né? Perfeito. Vamos lá. Então, aqui nós temos aquele cenário lá do while. Vou até fazer ele aqui de novo para a gente, né? Então, você tem um valor atual e você tem um alvo. O alvo é 10, como se fosse a quantidade de voltas. Então, enquanto o atual for menor do que o alvo, você vai fazer uma determinada tarefa, que esse nosso caso aqui será: Olá, Rogério Silva, 2021, né? Estamos em 2021. E para que não aconteça um loop infinito, esse nosso número atual tem que ir crescendo, né? Então, o número atual, ele vai crescendo, a gente pode fazer isso, né? Ele vai crescendo de um em um. Deixa eu fazer aqui o run, ele rodar aqui pra gente. Tcharam, tchararam, tcharam, tcharam. Ele está pensando aqui, pensou muito bem, e ele executou aqui 10 vezes, né? 10 vezes. Se eu desejar ver qual foi a volta, eu posso fazer isso aqui, né? Botar o Fzinho aqui antes e botar aqui dentro o valor atual mais um. Eu acho que ele aceita fazer isso, vamos ver se dá certo. Tá aqui o código perfeito. Olha, veja só. Primeiro, como o alvo começou em zero, eu tive que fazer uma computação aqui dentro dos abraços, né? 0 mais 1 até chegar ao 9 mais 1. Muito bem. Quando esse atual alcançou 10, ele já nem entrou. Então, não houve uma execução da linha 6 com o atual com valor 10, porque o valor 10 não está autorizado em entrar. Tudo bem? Então, esse é o código com o while. Para eu converter esse danadinho aqui em... Vou comentar aqui. Isso. Para a gente converter ele para o for, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu tenho uma regra clara aqui. Por que eu vou fazer for? Porque o for é quando o avanço é automático, a quantidade de computações já está bem clara. Então eu vou fazer o seguinte. No for, pelo menos aqui em Python, ele tem uma determinada estrutura, né? Então, para cada em range, o range ele vai ajudar a gente nessa fórmula de crescimento, né? Ou seja, começa onde, termina onde e cresce como. Que é o que nós temos aqui no while. Começa em 0, só vai no máximo até 10 e cresce de 1 em 1, tá bom? Então, começa em 0, vai no máximo até 10 e cresce de 1 em 1. É algo automático, né? E aqui, como ele é automático, o valor dele aqui, vou até chamar isso aqui de atual, né? O atual está aqui, eu posso dar qualquer nome para essa variável temporária, que é a variável que vai ficar disponível para mim. E como é automático, eu não preciso, né? Eu não preciso fazer ele avançar, tá bom? Vamos rodar para ver se dá certo. Run. Olha, muito bem, exatamente, né? Então ficou direto. Então aqui ficou bem claro para a gente porque que em alguns cenários é mais simples a gente utilizar o for do que o while, né? O while, ele faz exatamente tudo que o for faz. Só que o for não faz tudo que o while faz, porque o for, na maioria das linguagens, em todas elas, ele é muito baseado em uma coleção de dados ou numa regra clara de repetições. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês. É muito comum a gente utilizar essa variável temporária aqui do for de i, né? Eu vou até botar somente i, tirar essa computação daqui para que você não fique confuso. Então ele vai executar de 0 até 9, que representa 10 vezes, né? De 0 até 9. Eu não queria mostrar o 0 lá, mas tudo bem. E fica bastante compacto. Tranquilo, gente? Está bastante claro, não é isso? Vamos fazer aqui mais uma estrutura de repetição. Aqui uma outra estrutura de repetição, um exemplo que eu citei lá na aula, para ir ficando um pouquinho mais claro aqui para a gente. Mas para você dominar a estrutura de repetição, cara, não tem erro. Você olha para esse cenário aqui, esse slide 5, né? Você precisa de um estado, grava esse item 3 aqui na tua cabeça, pratica bastante, que isso vai ficar muito claro para ti. Então, veja só, componentes semânticos, estado anterior, o que eu vou precisar para controlar as minhas repetições, que são os dados, o levantamento desses dados, tem que pedir do usuário, tenho que receber via rede, buscar de banco de dados, certo? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para autorizar? É a autorização. Se ela retornar falso, não está autorizado e a estrutura de repetição não vai executar, ou se ela estiver executando, ela vai interromper. Tudo bem? Qual é o trabalho que eu vou fazer? É um trabalho acabado ou é uma partezinha
de um trabalho maior. Se for um trabalho acabado, você já gera, computa e retorna ou para a tela ou para alguém. Se for um pedaço, né, você vai acumulando uma volta, recebe da outra volta. E pronto, você dominou a estrutura de repetição, seja ela while, seja ela for. Quantidade de repetições é previsível? For. Se não for, utiliza o while.